Fala, galerinha do sétimo ano. Nós estamos no período de quarentena, mas sabemos que isso é para o nosso bem, é para a nossa saúde, para a saúde dos nossos avós, principalmente. E nós vamos continuar a matéria. Nós já falamos sobre, iniciamos a falar a matéria de verbos, né? Começamos verbos e agora também falamos sobre o modo indicativo, agora falaremos sobre o modo subjuntivo. O subjuntivo é formado por 3 tempos verbais simples e 3 tempos verbais compostos. Os tempos verbais simples são esse aí, ó, presente do subjuntivo, tá aqui, presente, pretérito do subjuntivo, pretérito imperfeito, né? E o futuro do subjuntivo. Esses são os 3 tempos verbais simples, mas também temos os tempos verbais compostos, né? Que são esses: pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto e futuro do subjuntivo, futuro composto do subjuntivo, tá bom? Esses são os nossos tempos verbais. Na aula de hoje, nós vamos ficar apenas nos tempos verbais simples do modo do subjuntivo, tá bom? Vamos estudar os tempos verbais simples, que são eles. O presente do subjuntivo. Como que se dá o presente, né? É usado para expressar hipóteses e desejos. Tomara que dê tudo certo. Para eu ficar mais calma, eu quero que você vá para casa. Este tempo deriva do presente do indicativo. Aqui, ó. Esse aqui, dê e vá, está no presente do subjuntivo. Como que a gente conjuga o presente do subjuntivo? Ó, vamos ver aí, ó. Conjugação dos verbos de verbos no presente do subjuntivo. Para fazer essa conjugação, a gente tem que sempre utilizar a palavrinha, né, que antes de tudo, ó. E vai ficar assim, ó. Vamos supor que seja o verbo estudar. Vai ficar que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Então eu sempre tenho que colocar o que na frente, quando for futuro, quando for presente, quando for presente, tem que colocar o que na frente. A mesma coisa com o verbo escrever. Que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva. Que nós escrevamos, que vós escrevais, que eles escrevam. Sempre colocando o que na frente, com descobrir também. Que eu descubra, que tu descubras, que ele descubra. Que nós descubramos, que vós descubrais, que eles descubram. Então, temos aí a conjugação do verbo no presente do subjuntivo. Agora vamos para o pretérito. Pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito subjuntivo é usado para expressar possibilidades e desejos. Seria tão bom se desse tudo certo. Eu ficaria mais calmo se você fosse para casa. Esse tempo deriva do pretérito perfeito. Então aqui, ó, pretérito imperfeito acontece dessa forma. Se no presente eu tenho que usar o que na frente, no pretérito perfeito do indicativo, eu tenho que utilizar o se na frente, né? Tenho que utilizar o se. Aí vai ficar, se eu estudar, aqui, ó, vai ficar, se eu estudasse, ó, o se na frente. Se eu estudasse, se tu estudasses, se eles estudassem, se ele estudasse. Se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. O verbo escrever é a mesma coisa, se eu escrevesse, se tu escrevesse, se ele escrevesse. O verbo descobrir a mesma coisa. Se eu descobrisse, se tu descobrisses, se ele descobrir. Esse aqui é o pretérito imperfeito, tá? Acho que tinha falado perfeito, é porque ele deriva do perfeito, mas ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? Para conjugar o pretérito imperfeito subjuntivo, é só colocar o se na frente
e fazer essa conjugação. Se eu estudasse, se tu estudasse, vai ficar sempre assim. Então, o presente é o que? Cadê o presente, ó? O presente é o que? E o pretérito imperfeito é o ser. Vamos ver o futuro? O futuro é usado para expressar a possibilidade de uma ação que vai acontecer, né? Então, será bom que tudo der, será tão bom quando tudo der certo. Eu ficarei mais calma quando você for para casa. Então, eu tenho aqui, ó, o futuro, eu tenho que colocar qual palavrinha na frente? O quando. É o quando que eu tenho que colocar. Então, vai ficar quando eu estudar. Quando eu estudar, quando eu tiver estudado. Não, esse aqui é o composto, né? Não vamos falar sobre o composto agora. Vamos falar sobre o futuro apenas, ó. Quando eu estudar, aí vai ficar assim, ó. Quando eu estudar, quando tu estudardes, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes e quando eles estudarem. Esse vai ser o futuro do subjuntivo, né? Esse é o futuro do subjuntivo. Sempre colocando o quando na frente, o futuro simples. Estamos falando do futuro simples, certo? Sempre colocando o quando na frente. Nunca esquecendo desta formação do futuro. Tá bom, galera? Na próxima aula a gente fala sobre os tempos compostos, tá? Então estudem, vou deixar os exercícios aí para vocês fazerem. Qualquer dúvida, volte nesse vídeo, dê uma olhadinha ou faça uma pergunta que eu terei um prazer em respondê-lo, tá bom? Fiquem guardadinhos aí na quarentena e até a próxima.